Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Cão do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. É isso aí, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? Boa noite para vocês e vamos lá pro relatos, pessoal, dessa noite, tá? Não veja não, pessoal. Eu vou fazendo aqui os negócios aqui, tá? O mais melhor aqui é o conteúdo, tá bom? Boa noite para vocês. E dorme com os mortos. E vamos lá, pessoal, pro relato. Boa noite para vocês. Boa noite. Vou contar uma história que aconteceu comigo, mas prefiro não me identificar. Também não vou dizer a localidade certa, porque as pessoas podem juntar os fatos e chegar a quem sou, o que não é mesmo a minha intenção. Começo dizendo que os fatos aconteceram há muito tempo atrás. Eu fui locutor e ex-dono de uma companhia de rodeios. Hoje já me aposentei de tudo, mas ganhei muito dinheiro levando boiadas pelo Brasil. E por ser, de alguma forma, conhecido nessa comunidade, que escolhi manter o sigilo do meu nome. O mundo do rodeio vai muito além dos shows sertanejos famosos e cowboys montados em touros bravos. É um mundo movido a muita fé e religiosidade. Nunca vi um peão sequer subir no pelo de um animal sem se benzer, sem pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira deles, ou mesmo de quem quer que fosse que eles acreditassem. Uma vida inteira em troca de 8 segundos. É o que grande maioria arriscava. Como locutor, cumpria meu papel de narrar com emoção cada um desses segundos intermináveis. Houveram quedas de quem nunca mais se levantou. Houveram membros esmagados e estômagos estripados por chifres. Já me silenciei diante de uma arena com 30.000 pessoas enquanto choravam a morte prematura de um peão, na mesma noite que comemorava uma vitória dele. Já vi de tudo por ali, mas tudo que já tinha visto não havia me preparado para o que estava para ver aquela noite. E é aqui que começa a minha história sobrenatural. Como locutor eu narrava, mas como dono da companhia, era minha responsabilidade me acercar de que tudo corresse bem. E até aquele ano, tudo havia corrido como planejado. Naquele ano, porém, fui informado pela produção que a montagem da arena deste lugar estava um pouco distante do estábulo, o que dificultaria o trajeto dos animais. Fui até a organização da festa que me informou que, para obedecer às novas regras do Corpo de Bombeiros da cidade, a arena não poderia mais ficar onde era e, portanto, não havia como mudar. Fiquei preocupado, mas tinha uma grande equipe. O rodeio aconteceria de qualquer jeito. A companhia chegava na cidade sempre às vésperas de sua apresentação. Nossa carreta levava além das pessoas toneladas de equipamentos e animais. Era necessária uma boa logística para que tudo corresse bem. Naquela noite, enquanto todos descarregavam os equipamentos, fui caminhar pelo parque para checar o alcance do som e cheguei até o local da arena. Realmente não seria fácil. Reparei que ela agora estava localizada juntamente onde havia ficado o parque de diversões, e o mesmo havia sido transferido para o lado oeste do parque de eventos. Havia um grande portão de saída próximo, o que facilitaria caso alguma emergência acontecesse. Reparei, apesar do portão fechado e dos muros altos, que a direção para sair dali deveria ser a direita, porque haviam pontas de postes sinalizando a avenida, enquanto que para a esquerda haviam árvores sinalizando uma mata fechada e escura. Estava imaginando o que teria naquela mata quando uma moça me chamou a atenção. Virei-me e ela perguntou se eu era peão de rodeio. Eu observava o comportamento de certas moças, e como os peões, e não gostava nada daquilo,
pois muitos tinham família. Olhei para ela e balancei a cabeça. Sou porteiro, aquele que abre as porteiras. Por quê? A menina, que não tinha mais do que 19 anos, baixou a cabeça e balançou. Disse que não era por nada, só curiosidade. O refletor do parque iluminou o cabelo dela e eu percebi que era uma moça muito bonita. Timidamente ela olhou de novo e perguntou de onde eu era. Eu estava gostando daquilo. Cheguei mais perto e falei meu nome, já perguntando o dela. A menina se afastou um pouco. Olhou para a frente, para onde minha carreta era descarregada, uns 400 metros de nós. Tentei puxar assunto, mas ela falava apenas o que queria. Caminhou para o lado oposto da carreta e se encostou em algumas grades, viradas para o portão. Estava mais escuro ali. O refletor estava muito distante de nós. Eu imaginei que fôssemos nos conhecer melhor, mas a garota estava triste. Eu costumava vir aqui todos os anos, mas depois que eu caí, não consegui mais voltar. Fiquei muitos anos em uma cadeira de rodas. Eu não sabia se investia e mudava de assunto, ou se dava atenção àquela história. Era inusitado que uma moça me parasse para contar uma história daquela hora. Então, mesmo cansado da viagem, resolvi parar para ouvir. Mas ela também parou de falar. Então eu perguntei: "Você caiu de onde?" Perguntei para quebrar o silêncio. E ela apontou para o matagal. Eu olhei para lá. "Caí de onde?" insisti. Ela falou da roda e andou para frente. Vi que usava um jeans escuro que não manchou com o pó das grades que ela encostou. Caminhou exatamente para onde estava e começou de novo. Depois que caí, não pude mais sair. Meu namorado me abandonou. Minhas amigas não me chamam mais para sair. Fiquei sozinha. Então eu venho para cá. Mas esse ano tiraram ela daqui. Tiraram quem daqui, moça? Perguntei impaciente, começando a achar que ela estivesse tirando sarro de mim. Foi quando percebi que sua feição havia mudado e que ela vinha em minha direção de forma muito agressiva, rápida, como se fosse me atacar. Fui me afastando, tentando entender quando um dos moradores da minha equipe me grita desviando minha atenção. Olhei para ele que vinha em minha direção, engoli em seco e voltei a cabeça para a moça, que havia corrido. Desaparecido. Eu não sei se me atacaria de fato, ou se ficou chateada com algo que lembrou, ou se ficou chateada comigo. Mas ela ficou furiosa do nada, e depois correu. Meu funcionário precisava de instruções. Eu precisei voltar ao trabalho. Perguntei se ele viu a mulher que estava comigo. Ele disse que não. Que me gritou porque sabia que eu tinha ido para lá, mas que mal me reconhecia de longe. Olhei mais uma vez e voltei para o alojamento. Ela tinha partido. O final de semana discorreu tranquilamente apesar da distância da arena e estábulos dos animais. Curiosamente, antes de partir, em uma reunião com os administradores do parque de eventos, o assunto sobre o local da arena veio novamente à tona. A questão era se o local havia nos prejudicado além do esperado. Demos a resposta que contei acima. Apesar de tudo, conseguimos fazer o trabalho. Foi então que senti a cor do meu rosto sumir, ao ouvir sobre o tal acidente. O corpo de bombeiros embargou o parque antigo de diversões, que era montado por lá. A família o processou e os administradores do parque de eventos achou melhor não permitir mais seu funcionamento ali. Outros parques vieram à procura de espaço, mas a exigência era a mesma: ficar no lado oposto do acidente. Enquanto a palavra acidente ecoava em minha cabeça, percebi que minha voz foi mais alta do que deveria. Então perguntei: o acidente da moça da roda gigante ficou paraplégica? Tive sorte da minha boca não soltar também que estive com ela, porque a resposta me chocou tanto quanto vai chocar vocês. Não, ela não sobreviveu. Vamos.
Boa noite, meu nome é Cláudio José, tenho 48 anos e moro na cidade de Ingazeira, Pernambuco. O relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1981, quando eu tinha 9 anos de idade. Minha família e eu não tínhamos uma casa para morar e vivíamos de aluguel, até que um colega de meu pai nos ofereceu um lugar para ficar, e meu pai já foi logo aceitando. Ele nos deu a notícia de que havia arrumado uma casa para ficarmos. E em uma tarde, enquanto carregávamos as coisas, eu pude ver a tal casa. Ela era uma casa perto de uma estação de trem. Para ser mais exato, era do lado da estação. Parecia muito com aquelas casas de filmes de terror, com muitos cômodos e lados escuros. Eu não gostei da casa, logo que eu a vi, pois aquele lugar me dava mau pressentimentos. Sentia estar sendo observado e junto vinha um arrepio na espinha. Meu pai não se importou com a aparência da casa, pois cavalo dado não se olha os dentes. Foi então que perguntei para meu pai por quanto tempo deveríamos ficar ali. Ele me respondeu que até nossa casa ficasse pronta. Sinceramente, eu não gostei nem um pouco da aparência da casa. Ela me dava muito medo, só de olhar para ela. Mas até aí tudo bem, pois não havia ocorrido nada fora do normal. Eu gostava de sair às tardes para ficar na calçada, olhando os trens passando. Até que um dia eu me levantei para entrar em casa. Quando fui chegando, eu fiquei de frente com a porta que dava para ver meu quarto, de uma certa distância. Foi quando eu vi algo, um vulto negro, passando rapidamente e se materializando na parede. Pode vocês não acreditarem, mas o que eu vi era uma criatura de aparência esquelética, com um grande capuz negro. Com um susto, eu quase caí sentado. Voltei correndo para o lado de fora da casa e esperei meu pai chegar, pois eu estava muito assustado. Quando meu pai chegou, eu contei a ele o que eu havia visto. Ele me olhou com um sorriso de lado a lado e falou: "Deixe de coisa, rapaz." Ele não parecia ter acreditado em mim. E eu, assustado, entrei. Mesmo assim, lá dentro, eu não me sentia bem, pois parecia que em todo lugar havia uma presença. Mas eu não podia ver, apenas sentir. Tomei banho, jantei e fui dormir. Mas aquela figura não saía de minha cabeça. No outro dia eu fui ajudar meu pai na construção da nossa casa. Quando cheguei lá, eu acabei esquecendo o que havia acontecido. Na volta para casa, eu vim com meu pai jogando conversa fora. E não vi a hora de chegar em casa e ir para o meu quarto e cair na cama. Estava muito cansado. Quando cheguei lá, eu apenas tomei banho e fui para a cama. Eu nem jantei, pois estava muito enfadado. No meio da noite, enquanto eu dormia tranquilo, eu ouvi uma voz chamar meu nome. Pensei que poderia ser meu pai, pois às noites ele trabalhava no hospital como vigilante. E foi então que eu olhei para o relógio e vi que ainda eram 2:30 da manhã. Ele deveria estar no seu trabalho, mas era um dia de domingo e ele estava de folga. Eu, na dúvida se era ele ou não, resolvi me levantar e tentar ver algo, mas não pude ver nada, pois todas as luzes estavam apagadas. Só vi uma sombra no fundo da sala. Não dando muita atenção, voltei para a cama e ouvi novamente aquela voz chamar meu nome. Cláudio. Eu pensei que só poderia ser meu pai, pois quem mais seria? Respondi falando: "Oi." Nesse momento, aquela coisa veio andando bem devagar em minha direção. Eu pude ouvir o barulho de passos pela casa. Quando a sombra chegou em frente à minha porta, eu vi o que parecia ser pernas de algum tipo de animal, como um grande bode. Quando a porta foi abrindo-se devagar, de repente as luzes se acenderam e vi que meu pai estava ali. Foi quando ele perguntou se eu havia o chamado. Eu, sabendo que ele não acreditaria, apenas respondi que sim, que eu queria ir ao banheiro, só que está muito escuro e não quero ir sozinho. Depois disso, não consegui dormir mais aquela noite. No outro dia, eu estava conversando com minha mãe, e foi aí que eu contei a ela o que eu havia visto. Ela me olhou e contou que já ouvia barulhos muito estranhos na casa durante a noite. Ela foi em uma das gavetas do armário, pegou um pequeno terço de madeira e me entregou, e disse para eu rezar todas as noites antes de dormir.
Depois disso eu rezava. Toda hora que eu entrava na casa, não importava se era dia ou noite. Passado um tempo, tudo parecia estar normal. Até que em uma noite escutei passos que vinham da cozinha e do banheiro. E pelo som, parecia que havia um grande animal na casa, como um boi, por causa do barulho dos cascos batendo no chão. Foi então que tomei coragem e me levantei para ver o que poderia ser. Quando saí do meu quarto, olhei em direção à cozinha e vi uma figura negra, muito alta, com um tamanho desumano. Eu quase desmaiei de medo. Corri para a porta do meu quarto, da minha mãe e do meu pai, e gritei para eles abrirem a porta. Quando eu me virei e olhei novamente, aquilo estava ficando em pé, como gente, e começou a vir lentamente em minha direção. Muito assustado, eu comecei a dar murros e chutes na porta, até que minha mãe saiu e falou: Ave Maria, mas o que é isso? Eu entrei rapidamente e tranquei a porta. Minha mãe ficou em choque por eu ter visto tal coisa. Ficamos acordados a noite toda esperando meu pai chegar. Quando ele chegou, nós contamos a ele o que havia acontecido. Ele ficou preocupado com o que havia ocorrido e falou: Hoje eu vou dormir aqui e vou ver o que vai acontecer. Ele avisou no serviço que não iria e ficou conosco no quarto. Tudo parecia calmo, até meia-noite. Foi a hora que tudo começou a acontecer. Com barulhos de passos na casa, barulho de potes sendo destampado e barulhos de canecas retirando água. Meu pai não acreditou no que poderia ser e falou: Isso daí não é assombração, é ladrão. Foi até sua gaveta, pegou sua arma, olhou se ela estava carregada e se levantou devagar. Quando ele abriu a porta, tudo se calou e ele revirou todos os lugares, portas e janelas, nenhum sinal de arrombamento. Depois de tudo aquilo, nos mudamos rapidamente para outra casa e nada de anormal aconteceu lá. Não sei por que aquela entidade apareceu, nem sei o que ela estava procurando, mas só sei que algo muito ruim habitava aquele lugar. Talvez tenha ocorrido alguma desgraça no local ou coisa do tipo. A casa localiza-se na cidade de Carnaíba, Pernambuco. Hoje ela não existe mais, pois foi demolida. A estação ainda continua no mesmo lugar, só que o local foi abandonado. Tudo o que tinha lá foi se degradando com o tempo. Muito obrigado por contar meu relato. Agradeço a oportunidade e também a todos que assistem o canal. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não volto mais para aquele lugar. Podem até me mandar embora da empresa, mas voltar para aquela fazenda ou aquela pousada, nunca mais. Vocês querem saber o porquê? Então eu vou contar o porquê. Meu nome é Alex, eu tenho 34 anos. Sou morador de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho em uma empresa que presta serviço de manutenção industrial para grandes empresas. Sou engenheiro e minha função é fazer visitas técnicas nessas empresas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que uma empresa siderúrgica querer fazer uma manutenção no seu alto forno. Então eles entram em contato com a gente e com outras empresas para irmos até o local, fazer um orçamento do serviço. Pois bem, uma dessas grandes empresas
localizada próxima a Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, entrou em contato conosco, solicitando uma visita para verificar a montagem e a desmontagem de uma transportadora de carvão. A visita seria na quarta-feira para verificar a parte elétrica e na quinta para verificar a parte estrutural. Por ser uma distância longa da nossa cidade, iríamos dormir por lá mesmo, para poder fazer a visita. A empresa trabalha com o beneficiamento de carvão, fazendo o corte dos eucaliptos e colocando eles no forno, até chegar ao ponto de carvão. Fomos eu e um eletricista para lá, numa quarta-feira do dia 19 de agosto de 2010. Lembro bem a data, pois tenho o e-mail da empresa até hoje, nos chamando para fazer a visita. Por se tratar de uma beneficiadora de carvão, ela fica localizada numa fazenda e até chegar na sede, pegamos 25 quilômetros de estrada de chão. É uma estrada muito bonita e rodeada de eucaliptos por toda parte. Chegamos ao local, nos encontramos com o engenheiro, o responsável que nos apresentou o local e o serviço a ser feito. Esse primeiro serviço era o serviço elétrico. Então, como o eletricista já tinha pego todas as informações, e também havia um rapaz de uma outra empresa que estava na mesma cidade que nós, também fazendo o orçamento. Esse tal rapaz ofereceu carona para o eletricista. Como não ia mais precisar da ajuda dele, eu o liberei. Após pegar todas as informações necessárias para o orçamento, eu perguntei aonde eu poderia passar a noite para a visita do dia seguinte. Ele me indicou uma pequena pousada que ficava a poucos quilômetros da fazenda. Me falou que era um lugar bem simples, mas que servia uma excelente comida caseira. Então eu fui para lá. Chegando nessa tal pousada, pude notar que realmente era bem simples. Na verdade, não sei se poderia chamar de pousada, pois era uma casa na frente com 4 ou 5 quartos no fundo, separados da casa. Bom, eu acho que era mais para atender o pessoal que fazia visitas ou manutenção na fazenda. O rapaz que me atendeu era a única pessoa que trabalhava naquela noite. Os donos haviam viajado para uma cidade vizinha, para o enterro de um ente querido. Bom, assim me contou o tal rapaz. Então eu fiz a minha ficha e, antes de deitar, resolvi tomar umas cervejinhas e fiquei batendo um papo com ele. Ele me contou que veio da Bahia há poucos meses e estava ficando por ali por um tempo com seus tios e que pretendia morar numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul. E conversa vai, conversa vem, o tempo foi passando. E já devia ser umas 11h30. Então resolvi que era hora de dormir, pois já estava tarde e tinha que acordar cedo no dia seguinte para terminar o serviço na fazenda. Então fui para o quarto. O quarto tinha uma boa cama de casal, um ventilador, uma televisão antiga, bem simples para os dias atuais. Não havia banheiro nos quartos. O banheiro ficava do lado de fora, bem ao lado. Então eu peguei um sabonete, uma toalha e a escova e fui para o banheiro tomar banho. Escovei os dentes e me dirigi ao quarto. Por volta de 3h30 da madrugada, eu acordei com um barulho de algo caindo no banheiro. O som se destacou, talvez pelo silêncio e isolamento do lugar. Achei estranho um som vir do banheiro àquela hora, pois eu era o único hóspede na pousada. E o atendente, que tinha um banheiro na sede,
da pousada não precisaria ir ao banheiro dos hóspedes. De repente eu ouvi um outro barulho idêntico. Dessa vez, como eu estava bem acordado, pude notar que se tratava de uma telha caindo no chão, ou algo parecido. Aí que o frio na espinha tomou conta. O que poderia estar em cima do telhado àquela hora da madrugada? Não era um animal pequeno, pois seu peso não quebraria as telhas. Mas o pior, meus amigos, vem agora. Eu lá com medo, imaginando qual animal poderia ser. Algo como, sei lá, uma onça, um macaco ou um outro animal selvagem. Quando de repente eu ouço um som que eu não esperava ouvir. Um uivo. Um som totalmente diferente. Jamais pensei que escutaria um som desses, ainda mais naquele lugar. Aquele som arrepiava a alma, sabe? E trazia uma sensação inexplicável de medo. Quando eu conto essa história e chega nessa parte, eu sempre fico perturbado ao relembrar. Mas continuando, depois do pavor tomar conta de mim, sem saber ainda do que se tratava, e imaginando, na pior das hipóteses, ser um lobo, apesar que eu imagino que lobos não sobem em telhados, nem tem lobos naquela região, pelo menos é o que eu acho. Ouço um forte barulho de algo caindo no chão, mas não era telha. Era um barulho abafado de pulo. Eu tenho certeza, então pensei, pronto, o animal entrou na pousada. Rapidamente me encolhi debaixo da coberta e fiquei olhando para o pé da porta, que tinha um espaço para o chão de uns 4 dedos. Se algo passasse na frente da porta, pelo menos a sombra daria para ver. Passou-se uns poucos segundos quando vi pelo pequeno espaço a sombra de algo. O estranho é que não tinha uma sombra de 4 pernas ou 4 patas, o que indicaria um animal quadrúpede, e sim de 2 pernas, e pelo formato da sombra, pareciam pernas de um cão. Não sei se foi a projeção da luz ou algo do tipo, mas não pareciam com sombras de pernas humanas. Sabe, aquelas sombras retas normalmente vistas no chão. Era muito estranho. E também tinha um som de rosnado, sabe? Igual a de um cão. Eu sei que isso vai parecer ridículo, mas a minha única reação foi me cobrir com o cobertor e rezar. Rezar muito. E naquele pavor imenso me veio algo na cabeça. Afinal, cadê a droga do atendente da pousada? Não era possível que, com telhas quebrando, um uivo ensurdecedor e um barulho daquela coisa quando saltou no chão do banheiro, não tenha o acordado. De repente, do nada, ouço ao longe o barulho de um carro e os faróis chegando. Nesse momento, eu escutei aquela coisa indo para os fundos da pousada. E mais uma vez um outro barulho de pulo, atrás do quarto, bem próximo à minha janela. Provavelmente aquilo estava pulando o muro para poder fugir. E logo depois um barulho de mato quebrando em direção à plantação de eucaliptos que ficava ali perto. Dei graças a Deus. Finalmente aquela coisa havia ido embora. Ouvi o barulho do rapaz entrando na pousada. Então eu sabia que eu estava em segurança. Mas mesmo assim continuei ali, imóvel, até o dia raiar. Quando amanheceu, eu levantei, peguei tudo e já fui com as minhas coisas na mão em direção à portaria.
Não comentei uma palavra do que tinha acontecido e nem das telhas quebradas. Afinal, ele tinha meu nome e poderia, para as pessoas da empresa que viessem se hospedar naquela pousada, falar da minha história. E não pegaria bem para um engenheiro ser relacionado a esse tipo de histórias. Não seria legal para minha carreira dentro da empresa. Bom, amigos, eu não digo que é e nem que não é. Para as pessoas próximas que contei, eu só deixo elas tirarem suas próprias conclusões. Eu só estou contando esse relato porque conheço o dono do canal e sei que faz um trabalho sério. Por isso, tenho total confiança nele. Valeu, amigos. Um forte abraço e uma boa noite a todos vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo. Sou criador de ovelhas no interior do Rio Grande do Sul. O que vou contar aconteceu em 1998. Tudo aconteceu em 3 noites. Meu sítio tem 8 alqueires, no qual eu tenho um açude com peixes, um galinheiro, chiqueiro e minha criação de ovelhas. Eu moro no sítio há 30 anos. Pensando após todo o ocorrido que irei relatar abaixo, a única coisa que me vem à cabeça que aconteceu diferente foi a chegada de um circo à cidade. Ele ficou cerca de 1 mês na cidade e depois foi embora. Vou separar em noites, para ficar mais fácil o entendimento. Durante o dia, fiz todas as atividades que faço normalmente no sítio. De manhã, fui com meus 2 cachorros buscar as ovelhas no pasto. Podei elas, cuidei do resto das criações e me arrumei para ir na cidade, buscar ração para as ovelhas e milho para as galinhas. Quando chegava próximo da cidade, reparei no circo já montado próximo à cidade. Depois, fui saber que eles haviam chegado há poucos dias. Na verdade, há uns 2 dias. Bem, fui direto à casa agropecuária, comprei a ração da criação e remédios para aplicar neles. Dali, fui passar na venda, comprar alguns mantimentos para mim. Já indo embora, passei no boteco do meu compadre, para cumprimentá-lo. Notei que havia alguns caras diferentes ali. Perguntei ao compadre quem era. Ele disse que era o pessoal do circo. Bom, tomei um cafezinho com meu compadre e ficamos papeando. Conversamos principalmente sobre minhas ovelhas, sobre a época de abate, de poda e esses assuntos. Finalizando a conversa, o convidei para ir ao sítio mais tarde, para podermos pescar no açude e passar um tempo juntos. Terminado o café, fui embora para o sítio. Chegando ao sítio, fui falar com minha mulher que o compadre vinha mais tarde, para ela preparar uma comida para acompanhar os peixes que pescaríamos. Lembrando que moro no sítio com minha esposa e temos mais 2 filhos, um de 10 e outro de 15 anos. Por volta das 16 horas da tarde, o compadre chegou. Pegamos o que íamos precisar na pescaria e fomos para o açude. Ele fica de 20 a 30 metros mais ou menos da casa. Fomos eu, ele e meu filho de 15 anos pescar. Minha esposa achou melhor o mais novo não ir, pois estava muito escuro e o tempo estava frio. Vou descrever alguns aspectos do sítio. A porteira do sítio fica a 15 metros do açude. Ela é a única entrada do sítio. O sítio é todo cercado, sendo que a cerca passa próximo ao açude.
Essa cerca que fica próxima ao açude faz divisa com outro sítio e a estrada de terra de uso geral. Tenho energia elétrica no sítio, mas não tenho postes de iluminação. A eletricidade fica apenas na casa do sítio e no curral, onde cuido das ovelhas, sendo que o curral fica atrás da casa. Então é mais ou menos assim. A porteira vem andando pela estrada e passa pelo açude. Logo acima do açude, o chiqueiro. Continuando em direção e já próximo da casa, fica o galinheiro. Depois a casa e atrás da casa, uns 20 metros, o curral. Depois do curral, o pasto e uma mata mais fechada. O sítio tem bastante morro. Retornando à pescaria. Estávamos lá pescando, já tinha uns 40 minutos. A noite estava clara. Uma lua cheia imensa tomava quase todo o céu. A cerração estava baixa. Mas estava um clima muito gostoso para a pescaria. Eu estava próximo à estrada. Meu compadre, próximo ao chiqueiro, e meu filho do outro lado do bambuzal. Foi quando ouvimos próximo à porteira um rosnado bem alto e grosso. Logo depois uma batida forte na porteira, seguida de um urro de uma dor enorme. Nós três levantamos e apontamos as lanternas na direção da porteira. Não havia nada na porteira, mas tinha uma poeira no ar, sinal que algo movimentou a terra. Meu compadre disse que deveria ser um cachorro, mas pela grossura do rosnado, não podia ser um cachorro. Fui até a porteira verificar, e eles continuaram a pescar. Fui até lá, e não tinha nada. Apenas o silêncio da noite quebrado pelo barulho dos sapos. Quando estava retornando ao açude, vi meu filho e o compadre juntos, olhando em direção ao morro. Fui chegando e perguntei o que eles estavam olhando. Eles apontaram o dedo em direção ao morro, logo depois da cerca, na direção do bambuzal. Então olhei e não precisei nem de procurar o que eles estavam vendo. 2 olhos vermelhos brilhando como fogo estavam olhando na nossa direção. Nenhum dos dois apontaram as lanternas. Então eu peguei a minha e apontei na direção daqueles olhos. A lanterna craqueou aquela criatura bizarra. Nesse momento ele foi abrindo a boca babando. E levantou em 2 patas e soltou um uivo em direção à lua. E caiu rapidamente novamente em 4 patas e começou a correr de um lado para o outro. Nós observamos aquela coisa correndo e ficamos paralisados de medo. O estranho era que, apesar da raiva que sentíamos vindo dele, ele não pulava a cerca, algo que pelo seu tamanho seria extremamente fácil. Nos recuperamos do susto inicial e corremos em direção à casa. Entramos assustados e minha esposa perguntando o que estava acontecendo. Falei para ela apagar todas as luzes da casa e levar nossos filhos para o banheiro e trancar a porta. Ficamos eu e o compadre na sala. Pegamos o facão que havíamos levado para a pescaria e ficamos próximo à janela. Eu tenho uma espingarda de caça no sítio, mas não deixo ela em casa. Deixo no curral para evitar que as crianças mexam. Ouvimos por mais ou menos 1 hora aquela criatura uivando no mato próximo à cerca e as batidas de sua pisada no chão. Depois que os barulhos pararam, tirei minha família do banheiro e os levei para o quarto e pedi para trancar as portas. Imaginei que caso ele fosse atacar, já o teria feito. Mas mesmo assim ficamos a noite toda acordados. De manhã, conversamos sobre o que tinha acontecido. Que tipo de animal poderia ter ficado de pé, ter olhos vermelhos daquele tamanho? Minha esposa disse que era um lobisomem. Quando era criança, ouvia no sítio de seus pais o mesmo uivo e barulho de pegadas, que na época chegaram a pegar o animal e descobriram quem era que virava. Eu nunca acreditei nessas histórias. Meu padre disse que poderia ser sim um lobisomem. Fui até o pasto verificar. Vi algumas marcas de patas no chão. Mas a terra no morro é muito dura e não marca muito o solo. Fiquei sem entender o que era aquilo e o porquê dele não ter entrado.
Fui fazer minhas obrigações diárias, cuidar dos animais e do sítio. Por volta de meio-dia, meu vizinho me chamou no curral para me avisar que o carro foi dar ré e bateu na minha porteira. Fui verificar e não havia quebrado a porteira, apenas empenado. E uma cruz benzida que ficava no centro da porteira foi arrancada com a batida. O encaixe dela estava quebrado, então a peguei e guardei para arrumar depois. Meu vizinho disse que o carro era de um dos funcionários do circo, mas não fui até o circo saber quem havia batido na porteira. Como falei, não houve muitos danos. Fiz tudo o que tinha que fazer no sítio e fui descansar depois do almoço, sendo que não havia dormido noite passada. Quando acordei, a noite estava começando a cair. Não seria uma noite qualquer. Essa noite seria uma das piores noites de nossas vidas. No comecinho da noite já estávamos todos dentro de casa. Havia pego a espingarda no curral e guardado dentro do guarda-roupa. Minha mulher estava fazendo comida no fogão a lenha e meus filhos estavam na sala vendo TV. Fizemos nossas orações antes da janta, jantamos e fomos ver novela. Passava aquela novela Torre de Babel. Assim que acabamos de nos deitar, ouvimos um uivo muito alto, vindo de trás do curral. Pela distância parecia vir da mata. Olha, é uma distância considerável a mata até a casa. Pela força do uivo, a criatura deveria ser muito forte. Continuei no quarto, peguei a espingarda no guarda-roupa e fiquei olhando pela fresta da janela, para ver se via alguma coisa. Foi quando as ovelhas, que ficavam presas à noite em um cercado ao lado do curral, começaram a ficar agitadas. Elas corriam de um lado para o outro desesperadas. Falei com a mulher que iria ver o que estava acontecendo. Peguei a lanterna e saí com a espingarda na mão. Não acendi a lanterna, fui com ela apagada. Seja lá o que fosse aquilo, estaria no cercado com as ovelhas. Não teria perigo de me atacar enquanto eu ia em direção a ele. Chegando já próximo, pude ver um vulto negro com a cabeça baixada, comendo uma das ovelhas. Aquilo era bem grande. Havia uma faixa de pelos que desciam pelas costas. Um pelo grosso, tinha as orelhas bem grandes e sua cabeça era bem parecida com a de cachorro. Até esse momento eu fiquei totalmente paralisado. Era a pior coisa que eu vi na vida. O medo era enorme. Mas pelo desespero de ver aquilo comendo uma criação minha, só quem tem criação sabe o quanto gostamos delas pelo cuidado que temos com elas, me bateu uma raiva de ver aquele animal estraçalhando a minha ovelha. Apontei a lanterna e já fui logo correndo e gritando em direção àquilo, tentando assustá-lo. Em questão de um segundo que aquilo viu a luz da lanterna, ele já foi levantando e virando para mim. Nesse momento eu disparei a arma. Pelo movimento que ele fez, o tiro que era para ter acertado no meio das costas acertou seu ombro de raspão. Então ele ficou de frente comigo, de pé, segurando a ovelha na mão e me encarando com um olhar tenebroso. Qualquer animal teria sumido com o tiro que eu dei, mas aquilo não. Ele estava com raiva por eu ter atirado nele. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Ele abriu os braços, jogando longe a ovelha e uivando muito alto. Congelei de medo novamente, que me atrapalhei ao me atirar a arma e a deixei cair no chão. Peguei a arma e saí correndo em direção à minha casa. Duvido muito que um tiro matasse aquela criatura de uma vez. Se ficasse ali, eu teria morrido. Então saí correndo e consegui engatilhar a arma e dei um tiro para trás, sem nem olhar em quem estava atirando. No meio do caminho, ouvi o baque daquilo caindo no chão após pular o cercado das ovelhas e vim em direção à casa. Então tranquei a porta e puxei o sofá para trás da porta. Minha mulher já me aguardava chorando e dizendo que o lobisomem voltou. Mandei ela ficar quieta, pegar as crianças e vir para a sala. Não queria deixá-la sozinha no quarto com as crianças. Aquela coisa podia entrar pela janela. Ficamos todos na sala. O de 10 anos chorava baixinho. O mais velho buscou o facão e ficou abraçado à mãe dele. Os dois ficaram rezando. Aquela coisa começou a rondar a casa. Não tentou forçar a entrada. Apenas ficou rondando. Começamos a sentir um cheiro muito forte de estragado. Um cheiro de podre. Por um momento o barulho parou. Começamos a escutar as galinhas mais agitadas.
Ele estava atacando as galinhas. Depois de um tempo, todos os barulhos pararam. Já pelas altas horas, nos apagamos de tanto sono. De manhã, fomos ver o estábulo. Havia algumas ovelhas mortas e devoradas. As galinhas estavam todas sem cabeça, mas ele não comeu a galinha, apenas a matou. Parecia querer se vingar pelo tiro que dei nele. Nesse momento, eu sentei e desabei a chorar. Chorava de raiva pelos animais mortos. E o que eu poderia fazer? Chamar a polícia e dizer que um lobisomem havia matado meus animais? Ou falar que era um bicho que estava na mata? O que isso adiantaria? Eles iriam procurar e não encontrariam nada durante o dia. Poderia ir ao circo, mas o que eu faria lá? Iria acusar os outros homens de serem lobisomens? Só me restava uma coisa a fazer: matá-lo na próxima noite. Chamei meu compadre e mais 2 conhecidos meus. Contei a eles tudo o que já havia acontecido, e meu compadre confirmou o ocorrido. Eles também já haviam ouvido relatos de seus avós e conhecidos sobre os lobisomens e não duvidaram. Sabiam que eu era um homem sério e jamais estaria inventando uma história dessa. Mandei minha esposa e filhos para a casa de minha sogra. Armamos as armadilhas no curral e nos armamos com facas e armas. E ficamos esperando a noite chegar. Eu, meu compadre e os outros 2 homens já havíamos jantado. E estávamos na sala, olhando pelas frestas para ver se víamos alguma coisa. Mas nada foi visto, apenas a escuridão e barulhos dos animais noturnos. Do nada, começamos a sentir aquele cheiro de podre invadindo o local. Meu compadre falou: ele está aqui. Não restava dúvidas disso. O cheiro inconfundível, mas foi sumindo aos poucos até escutarmos o barulho das latinhas que havíamos colocado como armadilha no curral. A besta estava no curral. Nós colocamos uma armadilha exatamente no mesmo lugar que ele usou para entrar da outra vez, com um acionamento do cordão, que faria uma espingarda disparar. E a arma disparou. Ouvimos novamente aquele urro de dor daquela criatura que nos fez gelar escuro. Após alguns segundos, o silêncio tomou conta. Mas logo foi quebrado por uma batida forte na parede lateral da casa. Foi apenas uma batida seca, e parou. Parece que tinha batido na parede e caído no chão. Acendemos as luzes em volta da casa. Pela fresta, vimos que foi uma ovelha que havia sido jogada contra a parede. O cheiro de podre tomou conta do ambiente, e começamos a ouvir as pisadas do animal em volta da casa. Ele parecia procurar uma fresta, um canto frágil que pudesse entrar. Eu fiquei observando pela fresta da janela a todo momento. Só via um vulto iluminado pela luz do luar. De repente, aconteceu algo que me causa pesadelo até hoje. Estava eu olhando pela fresta da janela, quando de repente, 2 olhos vermelhos apareceram na minha frente. Aqueles olhos brilhavam como fogo. Fiquei paralisado de medo. Aquela coisa deu uma respirada profunda e abaixou novamente. Parecia apenas querer mostrar que não era eu que estava observando ele. Ele que estava nos observando e nos caçando. Enquanto ele abaixava, meu compadre me puxou para trás, me tirando de próximo da janela. Eles também viram a criatura. Meu compadre falou: meu Deus, o que era aquilo? Meu Deus, nos ajude. E o outro homem tremia de medo. Eu não sei como pessoas enfrentam essa criatura com facões e outras coisas que não sejam armas de fogo. Esse monstro é muito forte e imponente. Ele estraçalha um animal com muita facilidade. Eu não sei o que impedia ele de derrubar aquela porta. Apesar de ser de madeira maciça, acredito que ele teria muita facilidade em fazer aquilo. Nesse momento, o outro rapaz que estava conosco, que era muito religioso, viu a cruz que estava sobre o armário da sala, a mesma cruz que ficava na porta. Ele então a pegou e disse lembrar que já havia visto aquela cruz no sítio de seus avós, e que assim que viu a cruz se lembrou que sua avó também havia colocado uma na porteira de seu sítio.
E lembrou que uma vez ouviu sua avó contando para um conhecido que isso impedia que criaturas criadas pelo Satanás entrassem em sítios que haviam essa cruz. Que ao colocar ela na porteira junto a uma cerca que fizesse a volta no sítio e terminasse do outro lado da porteira, criava uma proteção espiritual na sua propriedade. E que com certeza foi isso que impediu a criatura de entrar no sítio na primeira noite. E era o que estava impedindo que ela entrasse na casa nesse momento. Realmente, ligando os fatos, tudo levava a crer que poderia ser isso. Só sei que juntamos nós 4, colocamos todas as mãos na cruz e começamos a rezar sem parar. A criatura parecia estar se incomodando com aquilo e foi se afastando em direção ao curral. Ouvimos ela por mais algum tempo e depois o barulho parou de vez. Parecia que havia ido embora. Mas continuamos rezando, até o dia amanhecer. De manhã, nem quis ir ver o que aquele monstro havia feito. Peguei a cruz e a levei para a porteira. Coloquei ela no lugar e coloquei obstáculos que impedissem um veículo de chegar próximo à porteira. Busquei o padre na cidade e pedi para benzer a cruz novamente. Depois disso, acompanhei a cerca durante toda a propriedade, para ver se não havia falhas, apenas por precaução. Depois fui ver com calma o que a criatura havia causado de prejuízo. E foi apenas a ovelha que ele atirou contra a parede. Nem comer ela ele comeu. Eu peguei e a enterrei. E fui ao circo. Berrei bem alto para aqueles caras verem que se um deles aparecesse próximo ao meu sítio, eu ia meter bala neles. Eles me olharam com espanto. O recado era apenas para um, mas como não sabia quem era, resolvi gritar para que todos ouvissem. Voltei para o sítio. O único que quis passar a noite lá comigo foi meu compadre. Os outros estavam com medo. Mas eu sabia que não aconteceria nada nessa noite. Tinha fé que com a cruz no lugar, nenhum mal entraria. E foi o que aconteceu. A criatura não voltou mais. Contei essa história para poucas pessoas. Umas acreditaram, outras não. Me perguntam por que não filmei e por que não tirei foto. Quando você está passando por isso, você não pensa nessas coisas. A única coisa que sente é medo. Medo de perder suas criações. Medo de acontecer algo à sua família. Porém, não me importo também se acreditem ou não. Só contei isso porque posso ajudar outras pessoas que estejam ou que vão passar por uma situação dessa. Protejam a propriedade de vocês com essa cruz. Tenham fé em Deus. Ele é o único que sempre vai estar ao seu lado nessa situação. Obrigado pela oportunidade de contar meu relato. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Henrique. Sou vendedor de roupas e moro na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. Meu trabalho se resume em buscar roupas direto das fábricas e revender em minha loja. E em outras cidades também. Eu saio com uma quantidade de modelos de roupas e levo em cidades pequenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mostrando as roupas. Os lojistas dessas cidades pequenas então escolhem os tipos que querem e, dependendo da quantidade vendida, contratam um caminhão baú para fazer as entregas.
É bastante lucrativo e gosto muito de poder estar sempre viajando. O meu relato aconteceu em uma estrada que liga duas pequenas cidades do estado de São Paulo, Caiabu e Labatinga. Ficam distantes uns 15 quilômetros uma da outra. A história começa quando cheguei em Caiabu, às 2h30 da tarde, mais ou menos. Fiz todos os atendimentos, mostrei os produtos novos, pois nessa cidade eu percebi que não tinha mudado muito. Não abriu nenhuma loja nova, estava tudo como antes. Então apenas atendi os clientes mais antigos. Sim, não era a primeira vez que eu ia nessa cidade. Havia estado lá outras 2 vezes. Bom, voltando ao assunto, acabei de mostrar toda a mercadoria por volta das 4h30 da tarde. Quando eu estava entrando no carro para pegar a estrada para Labatinga, apareceu um homem que estava passando na rua e me chamou. Me disse que estava querendo abrir uma loja em uma outra cidade e que queria saber como funcionava essas coisas de venda. Fomos até um barzinho, tomar um refrigerante e comer uns pastéis para conversarmos. Passei para ele os valores que eu comprava e quanto ele poderia vender para obter lucro. Olha, eu vou falar uma coisa. 2 vendedores conversando, vocês já podem imaginar que foi uma conversa bem longa. Mudamos de assunto várias vezes, de futebol para política, para mulheres e por aí vai. Em um certo momento da conversa, quando já estávamos acabando o papo, não lembro bem porque entramos nesse assunto, mas ele falou para eu tomar cuidado com a estrada que liga as 2 cidades. Falou que algumas pessoas estavam sendo na beira e às vezes no meio da estrada atacadas por um animal que era muito grande e que estava parecendo animais mortos na região. Então eu perguntei para ele que animal era. Ele desconversou falando que ninguém sabia. Disse que tinha alguns boatos na cidade e que poderia ser um... Aí nesse momento ele se calou, baixou a cabeça por um segundo e levantou novamente em seguida, e chamando o dono do bar. Senhor Antônio, diz ele, traz a conta aqui pra gente. O senhor veio logo e a conversa terminou por aí. Parecia até que o dono do bar também queria que a conversa terminasse. Não dei muita importância. Também, quando alguém te conta que há um animal matando outros animais na região, você imagina uma onça, um cachorro do mato ou qualquer outra coisa, menos o que eu estava prestes a presenciar. Então peguei a estrada. Já era por volta de 7 da noite. E assim que saí da cidade, a uns 200 metros, já terminava a iluminação dos postes, ficando uma completa escuridão. A estrada é cheia de matos e árvores. De um lado se tem um muro e do outro os sítios cercados de arame farpado. Estava uma noite escura e fria, com bastante neblina. Fui devagar naquela estrada estreita, doido para pisar no acelerador para chegar na cidade vizinha, para tomar um banho na pousada e relaxar. Mas era perigoso correr, devido às curvas fechadas e os buracos também.
em um certo ponto da estrada, quando praticamente parei o carro para passar em um buraco. Eu olhei para o lado e vi uma figura enorme entre os bambuzais. Estava de cabeça baixa, comendo algo. Quando aquela coisa notou a minha presença, levantou a cabeça, olhando para o meu lado. Me chamou a atenção imediatamente um vermelho fogo vindo dos olhos daquela criatura. Nesse tempo que fiquei olhando para aquela coisa, ele abriu a boca mostrando os dentes, e que eram enormes. E ele rosnava de um jeito estranho. Cara, na boa, aquilo não era um rosnado normal, de um animal normal. Aquilo parecia um demônio. Então eu meti o pé no acelerador, saindo cantando o pneu. Olhava a todo momento no retrovisor para ver se aquela coisa vinha atrás de mim. No momento que eu olhava no retrovisor e logo depois voltei a visão para frente, eu vi aqueles olhos reluzentes saindo da lateral da pista, do meio do mato, e se chocando contra a porta do meu carro. Segurei firme no volante. O carro quase derrapou na pista. Assim que estabilizei o carro, eu reduzi uma marcha e pisei fundo para arrancar dali o mais rápido possível. Graças a Deus eu estava numa reta e consegui acelerar bem, passando por tudo que era buraco. Nessa hora, eu estava pouco me importando se ia quebrar a suspensão do carro. Então eu olhei para trás e vi aquela coisa correndo atrás do carro. Era um monstro imenso, muito forte. Parecia um demônio saído do inferno. O carro estava a 110 por hora e aquela coisa continuava a me perseguir. E eu só ia conseguir manter essa velocidade por mais uns 500 metros. Pois havia uma curva muito fechada à frente, chamada até de a curva da morte, pois já tinha acontecido vários acidentes naquele local. Quando apareceu na curva um caminhão, assim que os faróis do caminhão iluminaram meu carro, eu olhei para trás e vi a criatura entrando na mata. Passei pela curva quase saindo da pista e acelerei o máximo que podia, até chegar no primeiro poste de luz, que indicava o início da cidade vizinha. Notei que um pneu tinha estourado, tamanha a velocidade que passei nos buracos. Aí eu parei o carro numa praça onde tinha uns garotos jogando bola. Então eu desliguei o carro. Por um momento parecia que o mundo tinha parado. Eu estava em choque. Pouco tempo depois eu comecei a suar frio, minhas mãos ficaram trêmulas e eu apaguei. Sim, eu desmaiei de tanto medo que senti. Acordei por volta das 6 da manhã. Acordei assim de supetão no chão. Tivesse tomado um susto. A princípio, eu pensei que tinha sonhado. Quando saí do carro e vi que a lateral do carro estava toda amassada. Foi por causa da pancada que aquele bicho deu. Bom, nem fui ver os clientes. Peguei a estrada de volta para casa e nunca mais retornei naquele lugar. Nem o que eu tinha vendido eu mandei o caminhão entregar. Foi um trauma muito grande para mim. Tive que trocar toda a parte de suspensão do meu carro, devido à velocidade que passei naqueles buracos. E mandei trocar a porta também. Bom, amigos, esse foi o meu relato. Foi uma terapia para mim poder escrever isso e saber que tantas outras pessoas já passaram por isso. Sei que não sou louco, apenas azarado, por ter cruzado o caminho daquele monstro. Ah, outra coisa. E fico alerta a você que viaja de moto. Muito cuidado nessas estradas à noite,
porque se eu tivesse de moto, com certeza absoluta, seria o meu fim. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. O que vou relatar hoje para vocês é a coisa mais estranha que já me aconteceu. Mas apesar de estranho, aconteceu de verdade. Em minhas buscas sobre o assunto na internet, cheguei neste canal e percebi que outras pessoas passaram pela mesma aflição que eu passei. Por isso, resolvi contar o meu relato. Meu nome é José Maurício e moro no interior de uma cidade em São Paulo. Eu prefiro manter a cidade em sigilo, pois se trata de uma cidade turística e não pretendo expô-la negativamente de nenhuma forma. Nunca, até então, eu desejei me mudar deste lugar. Mas confesso que fui tomado pelo medo, depois do que me ocorreu. Não há uma noite que eu consiga dormir bem. A ansiedade me ataca e preciso de calmantes para pegar no sono. Tudo por causa de um atalho que resolvi pegar. Minha história, amigo, começa quando o meu motoboy, infelizmente, ficou doente. Justo quando a cidade estava abarrotada de turistas. Eu tenho um trailer de lanches e ofereço entregas delivery nos arredores da minha cidade. Naquela noite, eu fui informado que havia uma blitz policial na entrada principal do meu bairro. Sem motoboy não me restava alternativas, senão ia eu mesmo fazer as entregas, mesmo não tendo habilitação de moto. Então, eu fui. Peguei um outro caminho no final do bairro, um atalho perigoso, dada a falta de iluminação. E é um ponto de encontro dos usuários de drogas. Por eu ser muito conhecido por aqui, não tive muito medo, pois os drogados não eram o problema, pelo menos para mim. No final do bairro, nos arredores de uma belíssima cachoeira, há um túnel que as pessoas usam para cruzar o meu bairro e o próximo. Mas a princípio, não estava nos meus planos fazer isso. A intenção era passar por cima, num trajeto de estrada de chão. Não era o mais rápido, mas era o mais seguro naquela noite, pois eu não queria deixar de atender os pedidos dos clientes. Para quem estivesse disposto a se arriscar, o túnel era uma excelente forma de poupar o tempo, pois apesar do perigo do trem, o trajeto era muito breve. Mas repito, não era a minha intenção passar por lá. Primeiro porque sempre tive aversão a trens. Segundo porque
Se era escuro de dia, imagina a noite. Terceiro e principal motivo, eu estava de moto. Havia uma dificuldade em atravessar o túnel, de moto ou de carro. Mas mesmo assim, pensei no tempo que pouparia e resolvi ir. E de cara, para meu desespero, a moto trepidou e derrapou em um cascalho, me jogando no chão com todos os lanches. Eu não sei dizer se foi um problema mecânico que fez com que eu caísse, ou se foi o tombo que gerou o problema mecânico. Só sei que eu estava sozinho, sem os lanches e agora a pé, longe de qualquer sinal de telefone ou de alguma ajuda. Eu tinha duas opções: voltar caminhando até o lado habitado do meu bairro, o que demoraria uns 40 minutos a pé, ou cruzar o túnel até o bairro vizinho e ligar para alguém vir me buscar. É claro que a essa altura eu não poderia imaginar o que me aguardava. Então eu prossegui. Meu único medo naquele momento era que um trem me pegasse antes de atravessar todo o túnel. Mas eu me lembrei que, quando criança, eu e meus amigos, nós brincávamos ali, naquela cachoeira, e que atravessávamos o túnel de vez ou outra. Lembrei que, apesar de só haver espaço para o trem no túnel, de 15 em 15 metros, havia um espaço na parede que nós usávamos para nos proteger, caso viesse o trem. Chamávamos de salva-vidas. Corri pelos trilhos do túnel adentro, porque, apesar de não ser covarde, eu assisti muitos filmes de terror, o suficiente para não querer estar em lugar nenhum escuro e perigoso, e ainda mais sozinho. Então não pensei duas vezes e acendi a lanterna do celular. E comecei a correr, e olhando para o chão, e pulava as madeiras dos trilhos, para não tropeçar nos lastros. A adrenalina me subia a cada salva-vidas que eu passava. Eu estava com uma sensação de arrependimento de ter entrado ali, mas voltar era bem pior. Então continuei correndo pelos trilhos, quando uma sombra de alguma coisa se projetou na parede do túnel. Eu, já com medo, joguei a luz da lanterna em cima, para ver o que era. E o que eu iluminei parecia com um cachorro. Eu disse, parecia. Até hoje eu não tenho certeza do que era aquilo. Então joguei a luz naquilo. E continuei andando. Para mim era parecido com um cachorro. E fui passando por ele. Quando fiquei na mesma linha dele, sabe, assim, lado a lado praticamente, foi aí que eu vi que aquilo era um bicho estranho e enorme. E ficou só me acompanhando com a cabeça e olhando fixo dentro dos meus olhos. Minhas pernas me faltaram. Deixei o celular cair em meio às pedras e a iluminação diminuiu. Eu me apavorei e não conseguia me mover. Mas ele não se movia também. Em choque e com a visão limitada, eu apertei os olhos para poder ver e abaixei lentamente para pegar o celular. Mas a criatura uivou tão alto que o eco me ensurdeceu. Não via nem ouvia mais nada, apenas aquela luz pequena no fim do túnel. Vendo que o animal não se movia, tratei de correr. E tudo que me lembro é do pavor de ser seguido e atacado por aquilo.
mas ele não me seguiu. Eu continuei correndo com os olhos apertados até ouvir um bando de garotos debochando e perguntando qual droga eu estava usando, provavelmente por terem me visto correndo com a cara de assustado. Bom, eu acho. Só então eu abri os olhos e percebi que estava fora do túnel, a mais ou menos uns 100 metros. Nenhum dos garotos ouviram um uivo. Talvez o eco tenha dado uma sensação de barulho mais alto do que realmente foi. Lembrei que meu celular e minha moto haviam ficado para trás e precisei pedir carona aos meninos. E preferi não comentar o que tinha acontecido, já que não adiantaria nada falar. E fiquei esperando eles fumarem o último cigarro, né? No caminho de volta para o trailer, passei pela Blitz, que já nem me lembrava mais. E parecia ter uma década que eu saí para entregar aqueles lanches. Lembro-me de pensar como que eu iria voltar para buscar a moto e o celular. Eu olhei e vi que nessa Blitz havia um policial que eu conhecia. Esse policial sempre comia lanches lá no trailer. Aí eu perguntei para ele se desse para ele ir buscar a minha moto e o meu celular. Como era uma Blitz, eles tinham aquela caçamba reboque. E em menos de 30 minutos já haviam pego os meus pertences. Perguntei se tinham visto alguma coisa estranha lá no túnel. Eles disseram que não. Então me deixaram lá no trailer. Bom, hoje eu deixo o meu agradecimento aos policiais daquela noite por recuperarem, principalmente, a minha moto. Bom, esse é o meu relato e muito obrigado ao canal por essa oportunidade de poder contar. E uma boa noite aí a todos vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por tudo para assistir mais um canal Cão do Inferno MZA. É isso aí, pessoal. Transmitindo ao vivo aqui no canal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, sim. Pessoal, para você escutar aqui, pessoal, relatos de terror, pessoal. Quem quiser se inscrever, vem aqui no canal Cão do Inferno MZA. Vocês estão convidados aí no canal do Capitão Caverna MZA, tá? Passar pra cá pro canal de terror, tá? Também, tá bom? Tá? Vocês estão convidados, tá bom? Aí vocês vão ver relatos sempre de terror aqui no Cão do Inferno MZA. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês e dorme com os mortos. Boa noite, pessoal. Boa noite.